Uma mãe de oração, Mônica de Hipona, mãe de Agostinho de Hipona. No ano de 331, em Tagastin, uma pequena cidade na Numídia, no norte da África, nasceu uma mulher chamada Mônica, cuja vida se entrelaçaria com as complexidades da fé e da família. Desde jovem, Mônica foi muito dedicada ao Senhor e com a fé viva, que teve que colocá-la em prática ainda mais depois que sua vida tomou um rumo desafiador. Ela cresceu em uma época em que as tradições eram fortes e, por volta dos 17 anos, foi prometida em casamento a um homem chamado Patrício, que, segundo alguns historiadores, tinha quase o dobro de sua idade. Patrício, o marido de Mônica, além de ser politeísta e viver segundo as inclinações do seu coração, tinha um temperamento difícil e suas atitudes frequentemente desafiavam a paciência e a fé de Mônica. Com muita sabedoria e resiliência, Mônica enfrentou as complexidades do casamento, comprometida a encontrar o amor e a compreensão no meio das adversidades. O casal teve 3 filhos, mas a jornada de Mônica tornou-se especialmente desafiadora com o filho mais velho, Agostinho. Desde pequeno, ele se mostrou muito propenso a seguir as inclinações do pai e não tinha nenhum interesse em seguir os ensinamentos bíblicos. Isso levou em direções que distanciavam sua alma dos ensinamentos e do caminho de Jesus. As divergências religiosas e as escolhas controversas de Agostinho tornaram-se uma fonte de angústia para Mônica. Ao longo dos anos, Mônica enfrentou muitas provações, mas sua fé permaneceu firme. Ela encontrou consolo e força no Senhor em suas orações, sempre confiante de que o Senhor estava ao seu lado. Mônica viu sua fé sendo testada como nunca antes. Suas lágrimas caíam frequentemente, enquanto ela orava fervorosamente por Agostinho, pedindo a Deus a redenção para o seu filho perdido. Cada escolha imprudente de Agostinho era uma ferida em seu coração, mas ela nunca desistiu da esperança de que ele encontraria o caminho de volta ao relacionamento e à obediência ao Senhor. Quase 20 anos se passaram e Mônica permaneceu firme em sua devoção a Deus e em sua dedicação à família. Finalmente, em Ostia, uma pequena cidade de Roma, Mônica testemunhou o milagre que tanto esperava, a conversão de Agostinho ao Senhor. As lágrimas, que antes eram de tristeza, agora eram de alegria. E ela pôde ver a promessa divina cumprida diante de seus olhos. Agostinho de Hipona não apenas compreendeu quem era Cristo, ele tornou-se um dos mais importantes teólogos e filósofos do primeiro século do cristianismo. A história de Mônica é uma narrativa de perseverança através das dificuldades matrimoniais e do sofrimento causado pela trajetória espiritual de um filho. Sua jornada é uma lembrança de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a fé, o amor e as orações podem iluminar os caminhos mais escuros da vida. Certamente, a época em que Mônica viveu é muito diferente da nossa, especialmente no que diz respeito ao papel da mulher na sociedade. No entanto, ainda hoje, muitas mulheres enfrentam dificuldades em seus lares, às vezes lidando com marido de temperamento difícil ou ao verem seus filhos trilhando caminhos perigosos e se afastando do Senhor. Em algumas dessas situações, podemos adotar atitudes que promoverão mudanças dentro de nossos lares. Com certeza, muitas vezes isso não é nada fácil. Exige muita dedicação, fé e confiança em Deus. Ore a Deus e peça a Ele sabedoria e discernimento do Espírito para identificar quais são essas mudanças necessárias dentro do seu lar. Em outras ocasiões, tudo o que podemos fazer é utilizar as qualidades de Mônica: paciência, perseverança na fé e no amor. Os tempos podem mudar,
mas certamente esses valores e a presença de Jesus em nossas vidas são atemporais. O que podemos aprender com a história de Mônica? Ore por sua vida para que o Senhor te dê sabedoria dentro do seu lar. Quem sabe você é uma mãe que, assim como Mônica, quer ver o seu filho nos caminhos do Senhor. Ou tem um marido de temperamento difícil. Ore nesse momento por isso. Coloque seu coração diante do Senhor. Não perca a fé, não desista. Reflita na história de Mônica. Ore por mulheres que estão vivendo situações como a de Mônica. Se você conhece ou lembra de alguém, coloque o nome dela, do filho e do marido, em oração nesse momento. Na época de Mônica, era comum que jovens como ela fossem prometidas e entregues em casamento a homens bem mais velhos. Surpreendentemente, esse costume ainda hoje persiste em algumas partes do mundo, com meninas ainda mais jovens do que Mônica enfrentando essa realidade, sendo dadas a casamentos a homens bem mais velhos. Vamos nos unir e orar por essas meninas e mulheres em países que muitas vezes se encontram entre os povos menos alcançados. Certamente, muitas enfrentam situações complicadas e não têm a quem recorrer. Mônica tinha esperança, pois sabia a quem podia recorrer e encontrar conforto. Nós também temos a quem recorrer, mas elas não. E se você que está ouvindo essa história não conhece ou não acredita que Jesus pode te ajudar, faça uma oração e pergunte a Ele. Você ouviu? Conectando Histórias. Compartilhe essa história com alguém durante essa semana.